Fala, Padawan, aqui é o professor Júlio Leitão e ó, eu não vou nem demandar muito tempo me apresentando aqui, tá? Porque o Pachecão virou pra mim e falou assim: Nego velho, fala assim, nego velho, vamos fazer um evento de Black November aí pra poder fazer uma aulinha pra galera? Fala, vamos, Pachecão, me dá umas 3 horas aí, não, 3 horas não, 1 hora, porque o pessoal tá cansado, o pessoal tá querendo, chegou do trabalho, tá querendo só alguma coisa ali pra relaxar e tal, descontrair, então. Faz uma aulinha maneira aí com a galera, com as questãozinhas boas, com conteúdo bom. 1 horinha, tá bom? Falei, pô, Pacheco, eu sempre estouro esses tempos que o Pacheco me dá. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou até pedir desculpa pra vocês. A gente vai fazer um batidão aqui, não vai ter muita interação, conversando aqui entre a gente. Se você quiser conversar com o professor, você vai seguir o professor lá no @julioleitão.ti, tá bom? Porque eu quero passar o máximo de conteúdo que eu puder aqui. Eu vou tentar não estourar as 1 hora aqui, tá? Vou tentar fazer uma aula em 1 hora aqui para vocês, tá bom? Mas, caso vocês queiram me conhecer melhor, eu vou convidar vocês a me adicionar lá no @julioleitão.ti, o Instagram do professor. Posto algumas dicas em formato de Reels, a gente conversa em caixinhas lá, troca uma ideia de vez em quando, tá? Me adiciona lá que você não vai se arrepender de estar me acompanhando lá no Instagram, pelo menos enquanto tiver no seu tempo de estudo, né? Se você quiser continuar por amizade, continue, tá bom? Mas pelo menos no seu tempo de estudo eu tenho muito a agregar aí para vocês, tá? Matéria que eu escolhi para conversar com vocês aí é estrutura de dados, tá bom? E nós estamos falando do nosso evento de Black November, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês aqui, viu? O Pacheco não é um professor não, o Pacheco é uma mãe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, nós temos a Black November, não é Black Friday, é Black November. Olha só, a partir do dia 4 de novembro, na plataforma do professor Gabriel Pacheco, estou deixando a URL aqui e o @ do professor Gabriel Pacheco, ele vai estar divulgando nesses dois canais aqui todas as condições, preços da Black November, tá bom? E pessoal, não percam, porque eu não sei se ano que vem o Pacheco vai ter preços que nem vai ter agora, tá? E o material do Pacheco, meu amigo, é material de ponta. Ó, coisa que você tá moscando aí, tá mochibando aí, se você não tiver feito. Primeiro, seguir o perfil do professor Gabriel Pacheco. Isso é impossível, né? Você está estudando TI, você tem que estar seguindo o professor Gabriel Pacheco. Depois, é claro, seguir o professor Júlio Leitão, né? Meu amigo, e ó, aqui, YouTube. Se você não segue o canal do professor Gabriel Pacheco, aí tu tá mochibando, não sei o que você tá querendo não, você não tá querendo aprovação não. Porque o camarada, o Pachecão, ele coloca conteúdo aqui, ó, que é só o ouro. Se inscreve no canal, ó, já dá o like no seu vídeo aqui também, porque tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Vai ter um ponto aqui, ó, vou te falar. Fica comigo até o final, que vai ter uma dica aqui que galera que escuta essa dica costuma gostar, tá? Porque adianta um bom tempo aí na sua prova, pra você poder não ficar perdendo muito tempo de prova, tá? Então, fica comigo até o final que você vai curtir. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, acompanhe aí o material do professor Gabriel Pacheco e, ó, se aqui, material de graça, tá bom, imagine na plataforma do professor Gabriel Pacheco, que você vai ter uma oportunidade de ouro para adquirir o conteúdo da plataforma, que é a Black November. Não perca. Vai ser, ó, tipo, meu irmão, evento do século, tá? Não aproveita para você poder pegar ótimos preços, tá bom? Vamos começar com questões aqui, que é isso que importa, né? Questão de 2024 da FGV. Pessoal, olha só, vetores, também conhecido como arrays, arranjos ou coleções, oferecem uma maneira eficiente de organizar e armazenar e manipular coleções de dados. São comumente utilizados para representar dados visuais em gráficos, tabelas e interface de usuário, ordenar, filtrar e analisar e manipular diferentes conjuntos de informações, como no caso de jogos e seus cenários, personagens, objetos e outros tipos de jogos. Quem elaborou isso aqui estava perfil de ensino médio, professor fundamental. Será que era para professor de jogos? Então o cara era muito nerd, né, para associar com jogos aqui. Mas beleza, dado tal contexto, fica claro que um vetor é uma lista. Aqui ele está querendo saber qual é a característica do vetor. Tá? É uma lista ligada de forma simples? Não, você vai ver exatamente o que é a lista de forma simples, lista encadeada. Tá? A lista binária, porque você fazer uma busca binária, né? A busca binária é quando a lista quando o seu vetor é ordenado. Tá? A característica dele é que ele é indexado, tá bom? Unicamente composto por letras, não. Então ele é indexado, tá bom? Essa é a principal característica do vetor. Nosso gabarito aqui, letra D de delta, tá? E eu mostro aqui para vocês como é que funciona o vetor, tá? Você vai ter um vetor que você vai colocar o nomezinho dele lá e ele vai guardar uma coleção de elementos
indexados aqui, ó. Então você tem os índices que geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente começa por 0. Você tem o caso do COBOL que começa com 1, você tem o caso do R, se eu não me engano, também começa com 1, mas geralmente os vetores começam com índice 0 até o último elemento aqui, né? Então no caso aqui, esse vetor aqui, ó, é de tamanho 6, tá? O tamanho desse vetor é tamanho 6, só que o primeiro índice dele é o 0 e o último índice dele é o 5. Cuidado, porque às vezes isso aqui é casca de banana nas provas, tá? O último elemento do vetor é o 6, porque é o tamanho 6. Não, o último elemento do vetor é o tamanho 5, quando a linguagem de programação começa com o 0, tá? Tome cuidado com essas características, porque isso aí quebra com o desavisado, tá? Aquele que não tem costume de programar, não tem costume de estar manipulando elementos de estrutura de dados aí, pode se arrebentar aí com essas frescurinhas, coisa boba aqui, tá? Mas pode te arrebentar, tá? Então é uma estrutura simples e fundamental. Coleção de elementos geralmente do mesmo tipo, tem algumas linguagens de programação que aceitam um tipo diferente, tá? Organizada em uma sequência indexada que geralmente também é iniciada por 0, tá? Que nem eu falei, tem algumas linguagens de programação que começam com 1. O armazenamento é contíguo na memória. Cada elemento possui um índice único, que nem eu falei aqui, ó. Aqui é o elemento de índice 0, aqui é o elemento de índice 2. Então, se você quiser acessar, por exemplo, eu quero acessar aqui, digamos que o nome desse vetor aqui seja VET. Aí eu quero acessar o vetor aqui no índice 3. Quem é que vai retornar para mim? Vai retornar esse camarada aqui, ó, 1515, tá? Que é assim que eu acesso os elementos do meu vetor, tá? O acesso direto pelo índice, o tamanho estático ou dinâmico, depende da linguagem de programação, e redimensiona se o vetor também vai depender da linguagem de programação, tá? E aí nós temos aqui o nosso vetor, ele funciona dessa forma aqui, tá bom? Parecido com o vetor, nós temos as matrizes, que são os vetores bidimensionais, né? O vetor, na verdade, é unidimensional. A matriz é que é bidimensional ou multidimensional. Aí vai depender de quantas dimensões você vai estar colocando, tá? Então, a estrutura bidimensional ou multidimensional, geralmente homogênea também, com os mesmos tipos de dados, tá? Cada dimensão possui uma indexação, geralmente começando por 0 também, vai depender da linguagem de programação, tá? Tamanho estático ou dinâmico também dependendo da linguagem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai ter as linhas e as colunas quando for bidimensional, tá? Então, por exemplo, eu quero acessar o elemento 00, vai ser esse aqui, ó, linha 0, coluna 0. Então, tenho linha 0, coluna 0 é o 14. Então, quando eu quero acessar o índice 00, é 14. Se eu quero acessar 12 vai ser o quê? Linha 1, coluna 2. E aí eu acesso aqui, ó, os índices 1, 2. Vai ser quem? 343, tá? Então é assim que a gente acessa elementos na bidimensional. Nós podemos ter multidimensional também, tá? Multidimensional é esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho um vetor aqui 2 por 2, tá? Então, no caso aqui, eu tenho uma linha aqui 0 e 1, tenho coluna 0 e 1, e eu tenho as dimensões, a dimensão 0 e a dimensão 1. É como se fosse linha, coluna e profundidade, tá? Então, profundidade também entra com 3 dimensões, tá? Você pode estar tendo mais dimensões aí, vai de acordo com a organização dos seus dados, tá? Mas aqui você tem, no máximo aqui, aqui no caso no máximo que eu estou mostrando para vocês, são com 3 dimensões, tá? Então, você tem a dimensão 0 com suas colunas e as suas linhas, e aqui a dimensão 1 com suas colunas e suas linhas, ou suas linhas e suas colunas aqui, tá? Então, por exemplo, se você quer acessar aqui o M, o nome dessa matriz aqui é M, né? M, vamos dizer aqui 1, 0. Quem que eu quero acessar? O de trás é o índice 0, né? Porque a dimensão de trás é do índice 0. Vai ser o da frente aqui. Então, o primeiro camarada aqui é a dimensão da frente. Então, peguei a dimensão da frente. Na linha 1, que é essa linha aqui, na coluna 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, o elemento 123, tá? Então, M110, eu pego o 123 dessa estrutura aqui, beleza? Pessoal, continuando aqui, questão de 2024, em relação às estruturas de dados em lista, analise a afirmativa a seguir. Em uma lista não ordenada, os elementos devem estar organizados em ordem decrescente nas respectivas chaves. Pessoal, você não tem essa ordenação na lista, tá? Fazer lista, você consegue ordenar, tá? Você vai ter uma lógica ali que você vai conseguir ordenar, mas geralmente você não trabalha com ordenação na lista, tá? Então não tem essa obrigatoriedade aí da lista não estando ordenada, você tem uma ordem decrescente ou ascendente ali, você coloca de acordo geralmente com a entrada. Então você colocou um elemento aqui, você vai colocar outro na frente, vai colocar outro na frente, você geralmente é colocado na última posição ali, tá bom? Então a lista geralmente é assim, vai depender da sua lógica de programação para poder organizar a lista, ou você pode estar colocando sempre no início também, você pode estar colocando no início e empurrando a lista para frente, tá? Mas esse item aqui está falso, tá?
Item número 2. Uma lista encadeada é uma estrutura de dados na qual os objetos são organizados em ordem linear. Nós temos na lista encadeada um elemento que tem um apontador, ele guarda um elemento aqui, né? Por exemplo, vai guardar o número 2. Ele vai ter um apontador para o próximo elemento, que vai ser, por exemplo, o número 3. Que vai ter um apontador para o próximo elemento, que vai ser o número, às vezes, -1. Ó. Veja que não tem obrigatoriedade de ser crescente ou decrescente. Tá? Ele vai ter um apontador que vai para o próximo item aqui, que é o 200. E aqui tem um apontador que é o final da lista, né? Aqui ele está apontando para nulo, tá? Então, veja aqui, eu tenho uma estrutura linear aqui, né? A gente tem uma estrutura linear. Então, nosso item 2 aqui está verdadeiro, tá bom? Em uma lista duplamente encadeada, cada elemento deve apontar para um elemento anterior e para o próximo. É exatamente isso que é a lista encadeada. Está verdadeiro. Eu vou estar te mostrando aqui os detalhes da nossa lista, tá? Então, nosso gabarito aqui é FVV, tá? Então, quem está certo? Somente a 2 e a 3, né? Somente a 2 e a 3, gabarito letra D de delta. Pessoal, vamos começar aqui com listas encadeadas, tá? Listas encadeadas ou listas ligadas, listas simples, são estruturas compostas por nós, cada nó vai guardar um valor e vai ter um apontador para o nó seguinte, que nem eu mostrei para vocês. Aí você vai ter o seu dado aqui e o seu apontador para o nó seguinte, e o outro para o nó seguinte até que o último esteja apontando para nulo, tá? Que não tem nenhum nó à frente dele, tá? Então cada nó vai ter uma referência para o nó sequencial, tá? O nó sequência, e você vai ter tipo simplesmente encadeada, duplamente encadeada e circularmente encadeada. Vou estar te mostrando cada um, tá? Na simplesmente encadeada, nós temos uma situação assim, ó. Digamos que cada nó vai guardar um nome e idade. Aí eu tenho aqui Júlio César, 34 anos aqui era um ano atrás aqui que eu fiz esse slide, né? Tinha 34 anos na época. E aí eu vou ter um endereço de memória apontando para o próximo nó. No próximo nó, eu estou guardando aqui Antônio, 64. E aí ele tem um endereço de memória aqui que está apontando para o próximo, que vai ser Ana e 21. E o próximo aqui está guardando nulo. Por quê? Porque é o último nó da minha lista. Então ele não está apontando para ninguém. Geralmente a gente coloca até um símbolo assim, ó, que não está apontando para ninguém. Então isso é uma lista encadeada, tá bom? Quando a gente quer adicionar um elemento na lista, se for no início e no final da lista, é mole, 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 porque você só coloca aqui no início da lista o elemento novo apontando para o que era o primeiro elemento, e aí você adicionou. Se for no final da lista, esse camarada que estava apontando para nulo aqui, ó, ele vai receber o apontador do novo elemento. Então você vai ter um novo elemento aqui apontando para nulo, porque ele vai ser o último, e esse camarada aqui vai apontar para cá, tá? Então apontou para cá, tá? Caso na sua lógica você precise adicionar no meio da lista um elemento, o que você vai fazer? Digamos que a gente vai adicionar um elemento, eu acho que bem aqui, ó. Você vai apagar o apontador desse elemento para cá e vai apontar esse camarada para o elemento que vai entrar, e o elemento que vai entrar vai apontar para esse camarada aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Entrou o próximo elemento, ele já vem apontando para o elemento seguinte aqui, e agora esse endereço aqui vai apontar para esse elemento aqui, tá? Então, ó lá, ó, mudou o endereço de memória, e aí você adiciona um elemento no meio da sua lista, tá bom? Para poder remover, das pontas é a coisa mais fácil, né? O da ponta aqui, geralmente, pessoal, ó, a lista encadeada, quando você não é circular ou não circular, você tem geralmente o primeiro nó para você entrar na estrutura, né? E esse primeiro nó, você vai ter um ponteiro inicial apontando para esse primeiro nó. É a partir dali que você vai percorrer os outros elementos, tá? E aí, geralmente aqui, por exemplo, na adição, você adicionou um elemento na ponta aqui à esquerda. Então, você faz esse ponteiro apontar para esse elemento, e esse elemento já vai apontar para o que era o primeiro elemento. E aí, o resto já está organizado, tá? Na remoção, o que você vai fazer, ó? Esse elemento aqui, ó, digamos que você vai remover ele. O que você precisa fazer? O apontador da lista agora, ele vai apontar para esse elemento aqui. Esse aqui você pode liberar a memória. Então você aponta seu primeiro elemento, o seu apontador inicial da sua lista para esse camarada aqui, e aí você pode apagar em memória o que era o primeiro elemento. O último é só você apagar ele em memória e apontar isso aqui para nulo, né? Então você apaga ele da memória e aponta ali para nulo, tá? E no meio aqui, ó, como é que vai funcionar no meio? No meio você vai remover o seu elemento e esse aqui vai passar a apontar para cá, tá? É claro que no algoritmo o que você vai fazer? Você vai guardar esse endereço aqui, vai jogar para cá, né? E aí ele já vai estar apontando para cá. Aí depois você pode apagar esse camarada aqui, tá? Então é assim que você faz. Você apaga o elemento do meio e o anterior passa a apontar para o seguinte ali, que sobrou o vácuo ali, né? Se não tem ninguém ali no meio, você já aponta direto para o próximo. Pessoal, a duplamente encadeada é porque você tem apontador para frente e para trás, tá? Simplesmente encadeado, você vai sempre apontando para o seu elemento da frente. Você tem esse primeiro elemento que aponta para o seguinte, que aponta para o seguinte, que aponta para o seguinte. A duplamente encadeada, cada elemento ele aponta para frente e aponta para trás, tá bom? Então você pode andar, percorrer a lista em dupla direção. Na simplesmente encadeada, você entra no primeiro, você vai ter que andar dali para frente, tá?
Agora, duplamente cadeada não. Você andou ali para frente, você quer voltar, você volta, você vai para frente do jeito que você quiser, tá bom? Você pode estar manipulando, andando para frente e para trás. Então, a duplamente cadeada, cada elemento vai estar apontando para o nó anterior e para o nó seguinte, tá? Sendo que o nó anterior aqui no primeiro elemento, ele vai estar apontando para nulo. Então, o primeiro elemento aqui vai estar apontando para nulo e o último elemento aqui vai estar apontando para nulo também. E os nós do meio aqui, ó, esse aqui vai apontar para esse elemento, esse vai apontar para esse elemento, esse aqui vai estar apontando para o anterior e esse para o anterior também, que assim você consegue percorrer a lista de frente para trás, de trás para frente, da maneira que você quiser, tá bom? E nós temos também a circularmente encadeada, tá? Que você vai ter, por exemplo, aqui, você tem o primeiro elemento que aponta para o seguinte, que aponta para o seguinte, e esse último aqui, ó, aponta para o primeiro, tá bom? Deixa eu só ver, eu não coloquei aqui, mas você também pode ter duplamente encadeada e circularmente encadeada também, tá? Que aí você teria aqui, por exemplo, aqui, ó, uma caixinha aqui apontando para cá, uma caixinha aqui apontando para cá, tá? E essa caixinha aqui, ó, que é essa aqui, né? Essa aqui do final, e essa caixinha aqui estaria apontando para esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Que aí você tem andando dos dois lados ali, e duplamente encadeado, tá bom? Você pode estar misturando aqui as estruturas da maneira que melhor sua estrutura de dados for organizada, tá? Questão de 2024 da FGV, a estrutura de dados utilizada pelas linguagens de programação em que o elemento removido da estrutura é o que foi inserido mais recentemente é chamado de quê? Que estrutura de dados é essa, pessoal? Que o último elemento a entrar é o primeiro a sair. Nós temos last in, first out. O último elemento a entrar é o primeiro a sair. Esse comportamento e caracteriza o comportamento principal da estrutura de dados é a pilha, tá? Nós estamos falando da pilha, que é o gabarito aqui da nossa questão, gabarito letra B de Bravo. Opa! Letra B de Bravo, tá bom? E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês a pilha e o oposto dele, né? Que tem um comportamento oposto, que é a fila, tá? As pilhas, pessoal, eles vão ter essa característica, last in, first out, tá? O último elemento a entrar é o primeiro a sair. E como é que a gente vai funcionar? Nós temos alguns comandos, geralmente a gente utiliza por esses nomes aqui, tá? Nós temos o push para poder colocar elementos na pilha. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, tem uma pilha aqui com um elemento aqui, né, que é o 12, e eu vou colocar, ó, 24, push, 545, push, 154. Então, adicionei elementos na minha pilha. A pilha, pense lá na pilha como uma pilha de pratos mesmo. Quando você tem uma pilha de prato sujo, você não puxa o de baixo ali para poder limpar, você puxa o de cima. O último que entrou é o primeiro a sair para ser limpo, tá? Então, é por isso que eu coloquei essa figurinha aqui para vocês lembrarem, tá bom? Então, por último aqui, coloquei mais um 154 só para garantir que eu posso ter elementos repetidos, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum e não é ordenado, tá? Aqui o que manda é o primeiro, o último a entrar é o primeiro a sair, tá? Próximos comandos que a gente tem para desempilhar, você tem o pop. Qual é uma característica interessante do pop? Você retira e você fica com aquele elemento em memória para você poder fazer alguma coisa com ele, tá? Geralmente você faz uma operação com aquele elemento. Então você retira e traz para você aquele elemento. Por exemplo, quando você faz um Ctrl Z, você tem uma pilha de ações ali, e quando você dá um Ctrl Z, você volta a última ação ali para poder restaurar na última ação que estava no documento, tá? Esse é um exemplo clássico aí do funcionamento de pilhas, tá? Então o pop vai retirar o elemento do topo trazendo para você, tá? Então você tem o pop, o top aqui, ó, com T de tatu, ó, pop você retira, top com T de tatu, ele só verifica qual elemento está no topo, mas não retira ele, tá? Deixa ele lá. Ele só dá uma olhadinha lá. Quem é que está no topo aí quando você aplica o top? O top é o 545, tá? Então, nós temos o verificar se a pilha está vazia, que é o exempt, tá? E o tamanho da pilha também. Você verificar o size aqui para poder verificar qual o tamanho da pilha. Então, nesse caso aqui, se você verificar se a pilha está vazia, ele exempt ia retornar falso, porque tem 3 elementos, e o size aqui, que seria o tamanho, ia retornar 3, né? Porque eu tenho 3 elementos na minha pilha, tá bom? Nós temos também a fila, tá? O princípio da fila é first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair, tá? É a fila de banco, fila de mercado, que você geralmente funciona. A analogia é a mesma. Quem entrou primeiro na fila vai ser o primeiro a ser atendido, tá? Então a ideia é essa, tá? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Para enfileirar, geralmente nós temos a operação enqueue, tá? Então você tem o enqueue, e para desenfileirar você vai ter o dequeue, tá? Então dequeue é para poder desenfileirar. Assim como o pop,
O dequeue, você vai pegar o elemento do topo aqui para poder manipular ele, tá? Então você tem um dequeue, e lá quando você tinha o topo por quê? Porque era no topo da fila, né? Da pilha. Aqui você tem a frente da fila, então a frente da fila é o front, tá? Quando você acessar o método front, você vê quem está na frente da pilha. Aqui também você tem as funções para verificar se a fila está vazia e verificar o tamanho dela. No caso aqui tem 2 elementos e vazio retornaria falso, né? Então vamos responder mais uma questãozinha de pilha aqui, ó. Pilhas são tipos de estrutura de dados em que permite a remoção direta de qualquer elemento da sua estrutura. Qualquer elemento da sua estrutura, cidadão, acabei de te mostrar. Se você tem uma pilha de prato, você puxa do meio ali, você vai arrebentar a sua pilha toda, seus pratos vão cair, vão quebrar tudo, tá? Então não, você só pode tirar o do topo, tá? É assim que funciona, tá? Em uma lista circular e ordenada, o acesso ao maior elemento possui complexidade de tempo no pior caso em O de 1. Pessoal, não é o pior caso O de 1. O pior caso é O de N, tá? O de N, sendo que N é a quantidade de elementos que eu tenho na minha fila, tá? Porque pensa no seguinte, quando a gente está falando de O, isso aqui a gente está falando de complexidade de algoritmo. Vou te dar uma passada rápida aqui sobre complexidade de algoritmo para você poder entender como é que funciona isso aqui, tá? Mas aqui pensa no seguinte, ó, é O de N porque a gente sempre vê o pior caso, tá? O pior caso da complexidade, que é o pior caso do cenário. Então, se você tem uma lista circularmente ordenada, por mais que ela tá circularmente, ela vai voltar para o início, mas você tem que começar no início aqui. O pior caso é pegar o último elemento. Então, eu vou ter esse elemento aqui que vai apontar para esse camarada aqui, que vai apontar para esse camarada aqui, que vai apontar para esse camarada aqui. Então, se eu tenho 4 elementos na minha lista, pode ser simplesmente cadeado, duplamente cadeada, encadeada. Se eu tenho 4 elementos, eu comecei aqui, ó, para poder chegar nesse aqui, eu tenho que percorrer o quarto. É esse aqui? Não. É esse aqui? Não. É esse aqui? Não. É esse aqui? É. Então, O de N, por quê? Porque se eu tenho 4 elementos, eu vou fazer no máximo 4 comparações, tá? O pior cenário é ele estar na última posição. Então a complexidade de uma lista encadeada, uma lista de modo geral, vai ser O de N, tá? Porque no pior cenário ele vai achar o último elemento, o que ele está procurando, tá bom? E como é que a gente vê sobre complexidade de algoritmo, pessoal? Complexidade de algoritmo é a eficiência do algoritmo quanto espaço e o tempo, tá? Geralmente em concurso a gente vai estar cobrando mais sobre o tempo, tá? Que é o quanto de tempo que demora para poder processar determinado algoritmo ou percorrer determinada estrutura de dados, que nem eu mostrei aqui para vocês aqui com a lista encadeada, né? A gente utiliza a notação Big O para falar do pior cenário, tá? A complexidade de algoritmo geralmente trabalha com o pior cenário. Então, no pior cenário, a gente utiliza a notação Big O, a notação ômega vai ser para pegar o inferior e a média vai ser a notação teta. Só que, em geral, você tem sempre a notação Big O para explicar todas, tá? Então, você geralmente usa Big O para poder explicar o médio, pior caso e o melhor caso. A notação Big O é que vai explicar de uma forma, de uma notação, qual que é a complexidade daquele algoritmo. A complexidade é o pior tempo que aquele algoritmo vai executar. Para que você vai querer isso? Porque se você tem um algoritmo A para escolher e um algoritmo B para escolher, o que você vai querer? Qual que é o pior tempo desses dois aqui? Ah, vai ser o do A, então eu vou escolher o B, porque se o A, no pior tempo dele, ele vai performar menos do que esse aqui é mais performático, eu vou escolher esse aqui, né? Porque num cenário de crítico, o B vai segurar melhor o processamento aqui da minha máquina, eu vou ter menos poder de processamento para estar executando ele, tá? Então é para isso que você escolhe aí os algoritmos que você está utilizando, para geralmente comparar entre dois e ver qual que vai ser melhor para a sua solução, tá bom? E aí nós chamamos isso de análise assintótica dos algoritmos, tá bom? O que é análise assintótica? É quando você faz uma análise pensando na sua curva de dados aumentando. Quanto mais a sua curva de dados entra no seu algoritmo, como ele se comporta, tá bom? E aí o desempenho do algoritmo sempre é para o limite superior, ou seja, o pior cenário dele ali, tá? Como é que você faz? Você vai identificar a complexidade de cada instrução, verifica a complexidade dos métodos de terceiro, caso você esteja usando o método de terceiro, o conjunto de instruções fora de um bloco de repetição sempre vai ser complexidade O de 1, tá? Você analisa as repetições do algoritmo, ignora as constantes e o termo de menor grau, e o algoritmo será classificado pelo termo de maior grau. Ficou difícil? Calma que você vai entender já já. Vou estar te mostrando passo a passo, tá? Olha só, se eu não tenho nenhum laço de repetição aqui, isso aqui vai ser considerado O de 1 para notação Big O, tá? Porque, que nem eu falei para vocês, a gente está fazendo uma análise com os dados tendendo ao infinito, tá? Se eu tenho aqui um gráfico com dois algoritmos, um exponencial que está subindo lá em cima e o outro que está constante aqui, ó, se essa constante, mesmo que eu tenha aqui, sei lá, 20 instruções, ele vai ter o processamento de 20, independente para a quantidade de dados que entra aqui, tá? Se entrar 1, é 20, se entrar 1 milhão de dados,
dados aqui vai ser 20. O processamento vai ser o mesmo, por quê? Porque eu não tenho um laço de repetição. Então, independente dos valores que eu estou entrando na minha função aqui, vai executar 20. Veja que, comparado com um valor que está subindo, tendendo ao infinito aqui, isso aqui é irrelevante, tá? Vai ficar constante. Por isso, a notação Big O fala que quando o seu algoritmo não tem um laço de repetição, é uma instrução, várias instruções aqui sem estar no laço de repetição, a gente vai chamar isso aqui de O de 1, tá? Porque analisando ao infinito, isso aqui vai ser irrelevante. Então vai ser constante, tá? A notação linear é quando a gente tem uma repetição, que essa repetição é influenciada diretamente pelo número que está entrando de dados que está entrando no seu algoritmo, tá? Então, a cada elemento que entra, um bloco de repetição é repetido uma vez. Se tem um elemento, aquele bloco repete uma vez, se tem dois elementos, repete duas vezes. Então, a cada vez que entra mais elementos ali no seu algoritmo, ele vai tendo aquele bloco de repetição repetindo mais vezes. Então, veja aqui, no outro algoritmo, lá no O de 1, se você entrasse com 1, como entrasse em 1 milhão, sempre ia executar a mesma coisa. Agora aqui não. Aqui, quanto mais elementos você entra, mais esse bloco de código vai ser executado. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho um bloco aqui fora que é O de 1, e eu tenho esse bloco de dentro aqui que é O de 1. Só que esse O de 1 aqui, ó, ele está sendo influenciado pelo tamanho do vetor que está entrando aqui, porque eu estou imprimindo todos os elementos do vetor. Então, se eu tenho um elemento, vai imprimir 1, se eu tenho dois elementos, vai imprimir 2, se eu tiver 1 milhão, ele vai imprimir 1 milhão. Então, ele vai repetir O de 1 aqui, ó, 1 milhão de vezes, tá? Se você plotar isso aqui em um gráfico, ele vai formar algo mais ou menos assim, ó, uma linha. Porque se você tiver um elemento, ele vai ser 1. Se você tiver dois elementos, ele vai ser 2. Se você tiver 3 elementos, ele vai ser 3 e assim por diante, tá bom? Então é assim que funciona a notação O de N, porque N influencia a quantidade de vezes que o código aqui, que mais processa aqui dentro, vai estar executando, né? Então, quando você tem um laço de repetição aqui, ó, um for, um while, um para aqui, o para, né? O while, do while aqui, se ele está sendo influenciado pela quantidade de elementos que está entrando aqui, então você vai ter uma notação O de N para esse laço de repetição aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, quando a gente tem dois em paralelo aqui, a gente poderia dizer o seguinte, ó, esse código aqui é O de 1. Esse código aqui, ó, é O de N, esse laço de repetição. Vamos englobar logo o laço de repetição todo. E esse laço de repetição também, O de N, tá? Se fosse colocar numa fórmula matemática, vamos tirar o O aqui para ficar mais fácil, seria 1 mais N mais N. E aí eu tenho 1 mais 2N. Lembra do nosso algoritmo aqui, ó, que eu falei aqui para vocês na hora de analisar a complexidade? Você ignora as constantes e os termos de menor grau, tá? Então aqui no caso a gente vai ignorar as constantes. Ó. A gente tem essa constante aqui ignora e essa constante ignora. Então o que sobra para a gente aqui é N. Então esse algoritmo, por mais que tenha dois laços de repetição, mas ele vai ser O de N também, tá bom? Pessoal, O de N ao quadrado é quando nós temos um laço de repetição dentro do outro, tá? Sendo que os dois laços de repetição estão sendo influenciados pela quantidade de elementos que está entrando aqui. Então veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou verificando todos os pares possíveis dentro de um vetor aqui. Estou montando todos os pares possíveis de acordo com o vetor que está entrando. Então, para cada elemento ele vai executar esse laço de fora e para cada elemento vai executar o laço de dentro. Sendo que aqui é O de N. Aqui é O de N. E aqui é O de N. Aqui no caso vai ser N vezes N, tá? Porque eu estou executando N vezes aqui. E para cada elemento eu também estou executando N vezes aqui. Então N vezes N vai ser N ao quadrado. Então a complexidade desse algoritmo, ó, eu tenho O de 1 aqui. Vai ser 1 mais N vezes N, N ao quadrado. Eu apago a constante, eu tenho que a complexidade do algoritmo é N ao quadrado. Então esse algoritmo aqui é O de N ao quadrado, tá bom? Pessoal, quando é O log de N, ó, a partir daqui a gente vai estar vendo mais o comportamento do algoritmo do que ficar analisando aqui ele, porque demoraria muito tempo para poder te explicar aqui rodando o algoritmo em si, tá? A gente vai pegar 4, 5 aulas aqui fazendo a execução de chinesinho do algoritmo, mas te explicando como é que esse algoritmo funciona, você já consegue entender o que ele está fazendo. Se você pegou um algoritmo, aí você geralmente vai entender pelo contexto, tá? Se você pegou um algoritmo como, por exemplo, a busca binária, que você pega um vetor inteiro, divide ele por 2, divide por 2, até você achar o seu elemento ali. Quando você tem esse comportamento de dividir o seu conjunto total em frações menores até encontrar o elemento que você quer, você tem uma notação log de N, tá bom? Log de N, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês a comparação até dos dois aqui. Esse camarada aqui é o da busca binária, tá? Pensa ali na busca linear. Eu tenho um vetor não ordenado. A única maneira que eu tenho de buscar um elemento aqui é elemento a elemento, né? Buscando elemento a elemento. É esse não, é esse não, é esse não, até que eu encontre. Eu falei para vocês que o pior caso, assim como lá na lista encadeada,
O pior caso é o elemento que eu procuro estar no último aqui, que é o 324. Olha como é que vai ser a minha busca aqui. É o primeiro? Não. É o segundo? Não. E ele vai perguntando assim até encontrar o último. Então, no caso aqui, como são 11, a complexidade desse algoritmo aqui seria O de 11. Como a complexidade está variando de acordo com a quantidade de elementos que entra, então nossa complexidade aqui é O de N, tá? Essa é a busca linear. Olha como é que funciona a busca log de N, quando a gente tem uma complexidade log de N. A gente pega o vetor inteiro, divide por 2, pega o elemento do meio. O elemento do meio qual? Índice 5. Quem é que está no índice 5? 155. Quem é que eu estou buscando aqui? 8.941. É maior ou menor do que o 155? Porque não é 155, né? É maior. Então eu vou fazer a busca de novo nos elementos à direita. Pego o primeiro e o último, divido por 2 para achar quem é o do meio, né? Só relembrando lá, busca binária, tá? Você já conhece o algoritmo aqui, tá? Quem é o elemento do meio é o 8, né? Quem é o elemento do meio? O 8. Quem é o 8? 655. Quem é quem eu estou buscando? Não. Quem eu estou buscando é 8.941. Então, olha lá, 8.941 não é. Busca no resto aqui à direita, tá? Então, os elementos à direita aqui agora eu tenho 2 elementos. Quando eu dividir por 2, vou ter que arredondar. Colocando aí no pior caso, arredondar para baixo. Arredondando para baixo, 9 e 10 aqui, eu vou ter o 9. E aí eu vou buscar 4.462. É ele? Não. Então vou buscar no vetor à direita. Só tem um. Ele está lá? Tá. Então achei. Veja que no elemento de 11, num vetor de 11 elementos aqui, na busca linear, o pior cenário ia fazer 11 comparações. Na busca binária eu fiz 1, 2, 3, 4 comparações. 4 comparado com 11, você tem um ganho enorme, tá? Lembrando que a busca binária, o seu vetor tem que estar ordenado, tá? Senão não faz nem sentido você aplicar uma busca binária aqui, tá bom? Então, continuando aqui para a gente avançar no nosso conteúdo. Pessoal, o merge sort, aqui a gente tem uma outra característica aqui, que são a complexidade n log de n, que é quando mistura a parte de log de n com a complexidade de percorrer todos os elementos, tá? O que acontece no merge sort? Para você entender o que é a complexidade n log de n. Você divide o seu conjunto de elementos por 2. Você tem um vetor aqui de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, você divide por 2, vai dar 3 e 2, né? Dividiu. Para cada subvetor, você divide novamente, até que fique vetores somente de tamanho único aqui, né? Deixa eu só arrumar aqui, as coisas caindo aqui. Só vetores de tamanho único aqui, tá? De um elemento só no vetor, tá? Então você divide de novo, dividiu de novo. Chegou nessa situação aqui, ó, que todos os vetores estão somente com um elemento, tá na hora de você fazer o merge, tá? Então você dividiu, agora você vai conquistar unindo eles. Só que na hora que unir, você já vai unir organizando eles. Então por isso que é n log de n, porque a parte log de n é essa, de dividir. Lembra que quando você pega o seu conjunto de dados, você divide, é log de n, então tá aqui a parte do log de n. Você dividiu, chegou no estágio final. Agora você vai ter que voltar juntando todos. Aí você vai percorrer todos eles. Aí por isso que tem um n. Então seria n vezes o log de n, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, por exemplo, vou juntar esses dois aqui num vetor resultante aqui em cima. Então começa a comparação. Compara o 2 e o 9. Quem é menor? O 2 vai para a esquerda, o 9 vai para a direita. E aí aqui à esquerda aqui, ó, o 8 e o 7, quem é menor? O 7. Então o 7 vem para cá e o 8 vem para cá, né? Então, olha lá, o 7 vem para cá e o 8 vem para cá. Sobe um aqui para poder comparar com esse aqui. Então, quem é o menor dentre os elementos da esquerda e da direita? O menor da esquerda é o 1 e o menor da direita é o 2. Quem é menor entre os dois? 1. Então, o 1 sobe. E o da direita, o menor da esquerda e o menor da direita ficou 1, então você já tem ordenado essa parte. Agora você vai pegar os da direita. Os da direita já estavam ordenados, né? Então é 2 e 9, só sobe. Aqui à esquerda, você tem o 7 e 8 que vai subir, você vai fazer a mesma coisa que fez com esses aqui, ó. Você vai fazer com esses aqui. O menor elemento da esquerda com o menor da direita é o 7 e 1. Então você vai colocar já no vetor resultante. Quem é o menor? É o 1, então o 1 sobe. Você já tem a organização do 1. Agora o menor da esquerda com o menor da direita. Você tem agora o 7 e o 2. 7 e o 2, quem é menor? O 2, então o 2 sobe. Agora você vai comparar o 7 e o 9. Agora o menor vai ser o do lado da esquerda, né? É o 7. O 7 sobe. Depois você vai comparar o 8 com o 9, o 8 sobe e o último que sobrou é o 9. Então, entendeu? O log de n é você particionou, e aí você fez o que você tinha que fazer. No pior caso, você, lá na última situação, você encontrou quem você tinha que encontrar ou realizar o algoritmo no que você tinha que fazer. Essa é a divisão, né? Você divide o seu grupo inteiro por grupos menores. Aí você tem o comportamento log de n. Quando você tem mesclar entre percorrer todos os elementos mais essa divisão, você tem n log de n, que no caso é isso do merge sort que eu mostrei para vocês. Na primeira etapa do algoritmo, você divide, você tem a comportamento log de n. Quando você junta, você vai comparando os elementos
todos os elementos do vetor. Então você tem um comportamento de O de N. Então, O de N vezes log de N, você vai ter O log de N, tá bom? Então, quando tiver esse comportamento, você vai ter o O log de N. Pessoal, N log de N. Pessoal, quando você tem uma função, ó, coisa fácil aqui de entender. Função de Fibonacci aqui, quando você está... lembra da sequência de Fibonacci, né? Que você tem 1, aí somos dois elementos para pegar o seguinte, que é o 2, somos dois elementos aqui para pegar o seguinte, que é o 3, somos dois seguintes aqui, que é o 5, e assim por diante, tá? Para fazer a sequência de Fibonacci, você tem um algoritmo dessa forma aqui. Qual o pior caso? Quando cai bastante aqui nesse sinão, tá? Nesse trecho de código. E aí, para cada elemento aqui, que for entrar nessa função aqui, eu vou estar chamando duas vezes a minha função aqui, para poder fazer, por exemplo, o enésimo número aqui da sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, se eu pegasse o 10 aqui, ó, eu quero saber qual o número o décimo número aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 10, vai cair aqui, ó, ele vai chamar o Fibonacci de n-1, que vai ser o 9, mais o Fibonacci de n-2. N-2 vai ser o 8, né? E aí eles vão entrar em recursividade aqui, entrando na função de 9. Qual é o Fibonacci de 9? Vai ser o 8 menos o 7. E o do 8? O 7 menos o 6. E assim por diante, tá? Quando você tem esse comportamento aqui, ó, que para cada elemento vai influenciar, chamar um bloco de código aqui recursivamente, duas vezes aqui, você vai ter a complexidade 2 elevado a n, tá? Então, cada elemento está chamando duas vezes a própria função recursivamente, 2 elevado a n, beleza? Pessoal, a n fatorial aqui vai ser comportamento total, tá? Quando você entender que o seu código está fazendo um comportamento fatorial, aí você vai ter a complexidade n fatorial, tá? Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um arranjo, tá, dos elementos ali dentro de um vetor, tá? Então você sabe que a fórmula do arranjo, de pegando todos os elementos com todos os elementos, vai ser o fatorial, tá? Então você tem, por exemplo, 10 elementos, vai ser 10 fatorial resultados que ele pode gerar ali, né? Se for n elementos, vai ser 9 fatorial resultados que ele pode gerar ali, tá? E isso é para o arranjo, quando você quer combinar todas as posições ali, não um subgrupo, tá? Então aqui, por exemplo, ó, se eu colocar 1, vai ser 1. Se eu colocar 2, vai ser 2 fatorial, que isso vai ser 2 vezes 1. Se eu colocar 3, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Veja que é um comportamento fatorial, tá? 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 21, e veja que vai só aumentando. Quando chegar no 10, olha o númerozão que vai chegar aqui, ó. Eu vou chegar em 3.628.800. Então cresce muito, tá? Esse é o pior cenário de todos. Então esse é o pior algoritmo de todos, é o fatorial, tá bom? Agora eu vou estar te mostrando como é que a gente calcula a complexidade do algoritmo, tá? Pessoal, correndo, rapidão, para a gente poder passar para o máximo conteúdo possível. Ó, dá um like aí, que eu sei que vocês estão gostando, não é possível que vocês não estão gostando da aula dessa. Deixa uma aula aqui, meu amigo. Eu quis tirar o melhor aqui de estrutura de dados para vocês poderem ir tranquilão para a prova de vocês, tá? A gente dá só um gostinho do que tem dentro da plataforma, tá bom? Deixa o like, segue a plataforma do professor Gabriel Pacheco, não esqueçam, tá? Complexidade de algoritmo, pessoal. A gente sabe que um bloco de código que não está fora de um laço de repetição é O de N, ou O de 1, né? Então isso aqui é O de 1, tá bom? Nós temos esse bloco de código aqui também, que é O de 1, tá? Então, O de 1. E para cada laço de repetição aqui, nesse caso aqui eu não tenho recursividade, vai ser O de N. Então aqui é O de N, aqui é O de N, tá? Que eu tenho um par e um par aqui. E aqui, ó, eu tenho O de N, aqui eu tenho outro O de N e eu tenho outro O de N, tá? E veja que o K aqui, que está influenciando o nosso algoritmo, ele está... é o N, né, na verdade. O N que está influenciando o nosso algoritmo, que é esse valor inicial aqui, ele vai percorrer em todos os elementos aqui, todos os elementos vão percorrer aqui baseado nesse N, tá? Então o N aqui é o que está dando o processamento aqui do nosso algoritmo, tá? Quanto mais o N for maior, né, mais ele vai estar processando esses O de N que eu apontei aqui. E aí como é que a gente faz a fórmula aqui? Ó? A gente tem O de 1 aqui e O de 1 aqui. Então seria 1 mais 1, né? Vamos tirar o O para ficar mais fácil, tá? 1 mais 1 mais. Eu tenho N vezes N vezes N, eu vou ter N ao cubo. Então eu tenho N ao cubo, tá? E aí eu vou ter mais N aqui, né? Mais N aqui, mais N aqui. Mais N. E aí você vai juntar os elementos aqui, você vai ter 2 mais N ao cubo. Opa!
mais n ao cubo mais 2n. Eu falei para vocês que vocês tiram as constantes. Tirou a constante, ficou n ao cubo mais n. E eu falei para vocês que o termo de maior grau é que define a complexidade do algoritmo, porque quando você compara lá naquele gráfico, é ele que vai definir para onde que a linha vai estar andando, tá bom? Então, nesse caso aqui desse algoritmo aqui, a complexidade dele é n ao cubo, tá? Porque ele é o mais complexo aqui. O trecho de código que mais come processamento é esse aqui, ó, que é de O de n ao cubo, tá? Então, esse algoritmo aqui, no fim das contas, é de complexidade O de n ao cubo, beleza? Fechou, pessoal? E aqui eu mostro para vocês uma dicasinha do Big O Cheat Sheets, tá? Que mostra para vocês a comparação entre os algoritmos. Então, você tem aqui, ó, O de 1, que é o melhorzão de todos, né? Que está no excelente. Você vai ter um bom aqui do O log de n. Você vai ter um mais ou menos aqui, que é O de n, tá? Acima dele, você vai ter n log de n, e aí vai começando a ficar ruim, tá? É horrível, na verdade, né? Que é o n ao quadrado, 2 elevado a n e n fatorial, tá bom? E aqui eu deixo para vocês, pessoal, uma colinha, porque assim, nem sempre você vai conseguir identificar a complexidade só de ler ali o algoritmo. Às vezes você vai esquecer até do algoritmo, como é que ele é, para quiçá você lembrar como é que classifica a complexidade dele, tá? Então deixei essa tabelinha aqui. O que você vai fazer? Na sua prova, você vai pegar quais são as estruturas de dados e quais são os algoritmos que vão cair nela, e você vai decorar a complexidade deles ali para poder te ajudar na prova, caso você não saiba avaliar no momento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o array, o acesso, a média é O de 1, tá? A busca, no pior caso aqui, é O de n, e a inserção O de n e a deleção O de n, e assim com várias outras estruturas aqui, ó. Você tem a fila, você tem a pilha, tá? Você tem o comportamento médio e o pior comportamento. E você tem também o espaço, tá? Eu falei para vocês que a complexidade do algoritmo analisa espaço e tempo, mas geralmente em prova a gente cobra mais o tempo, tá? Então nós temos o espaço aqui também, e aqui nós temos os algoritmos de ordenação. Embora nós estamos falando sobre estrutura de dados, mas trouxe também o algoritmo de ordenação para poder ajudar vocês. Não vou desperdiçar e ficar negando material bom para vocês, tá? Então aqui tem, por exemplo, ó, o quicksort, no melhor caso é n log de n, no caso médio n log de n, no pior caso n ao quadrado. Ó, o insertion sort, no melhor caso n ao quadrado, no caso médio n ao quadrado, e no pior caso n ao quadrado. Então é igual para os três, tá? Então você tem uma tabelinha aqui para ter uma colinha da complexidade dos seus algoritmos, tá? Pessoal, estamos chegando naquela parte que eu falei para vocês que vocês vão amar aqui essa dicasinha, tá bom? Vamos falar sobre árvores antes de ver a questão de árvore, porque eu peguei uma questãozinha aqui que é topzinha de árvore, porque vai cobrir tudo, basicamente tudo, que a gente vai estar falando daqui por diante. Vou demandar um tempinho aqui, mas tenha paciência que, amigo, conteúdo desse de graça aqui, você não consegue em qualquer lugar não. Só aqui na plataforma do professor Gabriel Pacheco, tá? A árvore, pessoal, é uma estrutura hierárquica composta, tá bom? Não necessariamente vai ter somente 2 filhos, tá? Aqui no caso é árvore binária, mas você tem árvores que tem mais de um filho aqui sem problema, tá bom? A característica de uma árvore, de modo geral, é ser hierárquica composta, tá? Os nós são interconectados aqui, tá? Por arestas aqui. A ideia é como se fosse ali da lista que eu mostrei para vocês encadeada, que você tem um elemento e você vai estar apontando para os elementos. Só que ali na lista você vai ter uma estrutura linear, né? Que você vai andar para ela para frente e para trás. Na árvore não, ela é uma hierarquia, tá? Você vai apontando para os elementos abaixo dele ali, tá bom? Então você vai ter o nó raiz que não tem pai, que é esse camarada aqui, ó, ele não tem pai, tá bom? Você vai ter os nó folha que não vão ter filhos, que vão ser esses aqui, tá? Eles não vão ter filhos. Cada nó pode ter 0 ou mais filhos, tá? No caso da árvore, tá? 0 ou mais filhos. O nível da árvore é a distância do nó raiz, tá? O nó raiz é nível 0, o outro aqui, ó, aqui é nível 0, aqui é nível 1, aqui é nível 2 e aqui é nível 3, tá bom? A altura de uma árvore é o caminho mais longo entre a raiz e uma folha, então o caminho mais longo que eu tenho é esse aqui, ó, por exemplo, esse, né? Então seria 1, 2, 3 aqui, tá? Você conta as arestas, tá? Então o caminho mais longo aqui são os 3, e subárvores fazem parte de uma árvore maior, tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó, é uma subárvore disso aqui, que é uma subárvore disso aqui, que é uma subárvore disso aqui, tá bom? Então você tem árvores menores fazendo parte de árvores maiores, tá? Então você tem diversos tipos de árvores, por exemplo, você tem árvore binária, você tem árvore AVL, você tem árvore B. A árvore B é um exemplo de uma árvore que não tem somente 2 nós filhos, tá? Você tem vários nós, pode ter vários nós filhos aí, tá bom? Pessoal, a árvore binária de busca, ela tem uma característica interessante que só tem no máximo 2 filhos, tá? Cada nó tem no máximo 2 filhos. O nó guarda o valor e a inserção do menor valor vai para a esquerda e o maior valor vai para a direita, tá? E a remoção deve manter a estrutura, tá bom? Inicia pelo nó raiz,
a busca inicia pelo nó raiz, e aí você vai ter aquele elemento. Achou o elemento que você está buscando? Não. É maior ou menor? Menor. Então vai para o nó da esquerda. É maior? Vai para o nó da direita. Até você encontrar o que você tem. Se você não encontrou, chegou no final da folha, porque não está naquela árvore, tá bom? Então vamos simular aqui a construção de uma árvore aqui com esses elementos aqui, ó. Vou colocar o 34. 52 é maior ou menor? Maior, então ele vem para a direita, tá? Então 52 cai para cá. E o 12 é maior ou menor do que o 34? Ele vem menor porque vai para a esquerda, então, tá? Ele é menor, então vem para a esquerda, então cai para cá, tá bom? E o 36? 36 é maior ou menor do que o 34? É maior. E maior ou menor do que o 52? Menor, então ele vai cair para cá, ó. Então 36 vem para cá. E assim por diante, tá? 17, maior ou menor do que 34? Maior. Menor do que 52 e menor do que o... Desculpa, o 27 menor do que o 34 e maior do que o 12, então caiu para cá. O 10 vai ser menor do que o 34 e menor do que o 12, então vai cair bem para cá, ó. Então caiu para lá. O 5 vai vir bem para a pontinha aqui, ó, porque é menor do que todos esses aqui, tá? Então o 5 veio para cá, tá? O 4 vai vir lá pro cantinho aqui, ó, jogou para cá. E o 11 vai vir para onde? O 11 vai parar menor, menor, maior. Então ele vai cair bem aqui, ó. Então essa é a árvore binária de busca, tá? Não confunda a árvore binária de busca com a árvore AVL, tá? A árvore AVL, ela tem uma característica de ter o fator de balanceamento em cada nó. O que é o fator de balanceamento? A altura do nó à direita menos a altura do nó da esquerda não pode dar, tem que ter no máximo 1 ou menos 1, tá? Não pode ter 2 ou menos 2, tá? Se tiver 2 ou menos 2, ela está desbalanceada, você tem que rebalancear ela, e eu vou estar te mostrando para a gente poder resolver a nossa questãozinha top, tá? E aí, pessoal, olha só, o fator de balanceamento é o seguinte, ó, por exemplo, eu tenho um fator de balanceamento daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 a altura da árvore da direita e 1, 2, 3 a altura da árvore da esquerda. Então o fator de balanceamento é 0. É assim que você faz os cálculos, tá bom? Então vamos pegar isso aqui, por exemplo, ó, o fator de balanceamento. O fator de balanceamento vai ser 1 menos, eu tenho 0 aqui, tá? Então 1 menos 0 vai me dar quanto? Vai me dar 1. Então o fator de balanceamento é igual a 1, tá? Então nós temos aqui uma árvore balanceada, tá bom? Como é que nós fazemos? Antes de falar sobre o balanceamento, como é que a gente faz o balanceamento, eu vou te mostrar aqui, pessoal. É aquela dica matadora que você vai saber e a concorrência não vai saber, tá bom? A galera vai ficar perdendo tempo fazendo os algoritmos de travessia, porque você tem o algoritmo de travessia para poder percorrer uma árvore binária, tá? Você tem um algoritmo em pré-ordem, em ordem e pós-ordem, tá bom? Eu vou te falar o algoritmo, que é o que você já conhece, tá? E aí você seguindo, você vai chegar no resultado aqui, e eu vou te dar a dica matadora, pessoal. Ó, tô te dando essa dica, agora retribua. Coloca o like aqui, se inscreve e agradece aí nos comentários. Professor, muito obrigado por essa dica matadora. Como é que funciona? Olha só. O algoritmo em pré-ordem. Eu vou visitar o nó esquerdo, o nó raiz, o nó esquerdo e depois o nó direito. Por exemplo aqui, ó, eu vou visitar o nó raiz, que é o 20, depois eu vou para o nó esquerdo. Aí, como é uma função recursiva, já vai ser o nó raiz da árvore à esquerda, né? Então ele vai visitar o raiz, que é o 15, e aí vai para a esquerda, então o 12. E aí depois, acabou aqui, tá? Não tenho mais ninguém. Visitei o da esquerda, eu volto para o de cima, né? Como eu já vi o raiz aqui, agora ele vai para a direita, tá? Então ele vem para a direita, agora é o raiz, ele vai visitar o 16, depois o 17, depois o 18, sobe lá para o 22, 23 e 26. Você percorrer o algoritmo, você vai ver que vai dar isso aí, tá? Então o resultado do nosso algoritmo percorrendo aqui, em pré-ordem, é esse aqui. Mas aí, meu amigo, vem a dica matadora. Fala, professor, muito obrigado. O que você vai fazer? Quando for em pré-ordem, você vai colocar pontinho à esquerda. Pontinho à esquerda, pontinho à esquerda, pontinho à esquerda, pontinho à esquerda. Colocou o pontinho à esquerda, agora você vai caminhar neles, ó. 20, meu primeiro elemento. Vou caminhar no 15, meu segundo elemento. Vou caminhar no 12, no terceiro elemento. Vê se não tá batendo lá, ó. 16, 17, 18, 22, 23 e 26. 16, 17, 18, 22, 23 e 26. Tá vendo, pessoal? Fala pra mim, vale ou não vale um like? Dá um like aí, dá um like, senta o dedo aí que é de graça, tá? Senta o dedo que você não vai pagar nada pra marcar o dedinho aí e nem se inscrever na plataforma do professor Gabriel Pacheco. Agora você vai pagar, e vai pagar muito barato na Black November. Não se esqueça, a partir de segunda-feira, confira lá no perfil do professor Gabriel Pacheco, tá? Tem dica também para o em ordem? Tem. No em ordem você vai visitar o nó esquerdo, raiz e o direito. Aí se você percorrer, você vai ver que ele vai andar esses nós aqui, ó, e o resultado vai dar isso aqui, ó. Deu isso aqui, né? Em ordem, você vai colocar bolinha embaixo. Bolinha embaixo. Bolinha embaixo. Colocou bolinha embaixo, ó. Agora vamos caminhar.
12, olha lá, o 12. Vai conferir lá, ó, 15, 17, 16, 18, 20, 22, 23 e 26. Bateu? Claro que bateu. E no pós-ordem? Pós-ordem é nó esquerdo, direito e raiz. Nó esquerdo, direito e raiz. Se você andar aí, ó, você vai ter esse resultado aqui. Se pré-ordem é esquerdo, se em ordem é embaixo, pós-ordem vai ser bolinha à direita. Bolinha à direita. Bolinha à direita, vai desenhando sua bolinha, o candidato do lado rindo, que besteira que você está fazendo, e você, ó, rindo da cara dele que vai ser bem mais rápido. 12, 17, 18, 16, 15, 26, 23, 22 e 20. E morreu. Viu? Ficou mole ou não ficou mole? Agora nós vamos para uma parte pesada que infelizmente não tem dica, tá? Aqui você vai ter que entender como é que é o balanceamento para justo a gente poder resolver a nossa questão, tá bom? Para manter uma árvore balanceada, a nossa árvore AVL, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Digamos que eu vou colocar aqui os valores 3, 2 e 1 na minha árvore, ó. Vai ficar 3, 2 e 1. Quando eu calcular o fator de balanceamento, vai ficar menos 2. Por quê? Porque eu tenho a minha árvore à direita sendo 0 e a minha árvore à esquerda sendo 2. Então, 0 menos 2 vai me dar menos 2. Então, está desbalanceada a minha árvore, certo? Está desbalanceada. Quando acontece isso, você tem que rotacionar para a direita os meus nós, tá? Então, é como se você pegasse os nós aqui, ó, que estão esticadinhos aqui, aí você vai rotacionar eles assim, ó. Tá vendo? Tipo assim, eles estão esticadinhos aqui, esse aqui você puxa para cá, e aí vai ficar esquerda e direita aqui, tá bom? Então, olha lá como é que vai ficar, ó. Então, vou rotacionar para cá, para a direita, tá bom? Nesse caso aqui, ó. Então, rotacionei para a direita, e ele ficou assim, ó. O 2 foi lá para o meio, o 3 caiu para cá, e 1 caiu para cá, beleza? Pode acontecer que na sua árvore aqui, ó, tá desbalanceada aqui, ó, tá vendo? Ó, menos 2, tá desbalanceada, mas você tem um elemento crítico aqui, tá? Meio enjoadinho isso aqui, tá? Mas nada de bicho de 7 cabeças. O que você vai fazer? Quem é o pai dele? É o 3, tá? Quem é o avô dele? É o 5. Então, beleza. Você vai fazer a rotação desses 3 aqui. Esse camarada aqui vai ficar em relação ao vô a posição do que o pai estava, tá? Então, quando você rotacionar, quem é o meu pai? É o 3. E quem é o vô? É o 5. O 3 está em que posição relacionado com o 5? Está na esquerda. Então, esse camarada aqui vai ficar à esquerda desse aqui, ó, do vô. Vê lá como é que eu vou fazer, ó. Vou rotacionar ali em cima. Rotacionei só essa parte aqui, ó. Tá vendo? E aí ficou 1, 3, 5. O que eu falei para vocês? Que o 4 vai assumir a posição que o pai ficava em relação ao vô. Então, o pai ficava na esquerda aqui, né? Então, o 4 vai vir para cá, ó. Tá vendo? Então, é assim que fica. Aí, nossa árvore está balanceada. Se você pegar aqui, ó, a árvore da direita aqui, 1, 2, menos 1, vai me dar 1, né? Se eu pegar aqui, ó, 0 menos 1, vai me dar menos 1. 0 com 0 vai me dar 0, 0 com 0 vai me dar 0. Então, tá balanceada a minha árvore aqui, tá? E o balanceamento, nós temos o left rotation também, tá? Assim como tivemos o right rotation, nós temos o left rotation, que é a mesma coisa virado para o outro lado, tá? Então, se ele está desbalanceado aqui para a direita, você vai rotacionar ele para a esquerda, tá? Então, você rotacionou aqui, ó, jogou ele para a esquerda, ficou assim, beleza? E aqui, quando você tem um elemento crítico, a ideia é a mesma, tá? Quem é o pai do 7? É o 8. Quem é o vô do 7? É o 5. Então, quando rotacionar esses camaradas aqui, o 7 vai ficar posicionando aonde o pai dele estava em relacionado ao vô, tá? Então, o vô aqui é o 5, ele vai ficar à direita do 5. Por quê? Porque o pai do 7 aqui tá à direita do 5, tá? Então, rotacionou eles lá, ó. Rotacionou só essa parte aqui, ó. Ficou o 8 para cima, o 5 para a esquerda e o 9 para a direita. O 7 vai posicionar onde? Aonde o 8 ficava em relação ao 5. Então, o 7 vai posicionar bem aqui, ó. Tá vendo? E aí, se você calcular o fator de balanceamento, vai estar balanceado. Não tem nenhum com 2 ou menos 2 aí. Tudo balanceadinho, tá? Quando você tem o joelho ou cotovelo, o joelho e cotovelo é assim, ó. Tá vendo? Que o fator de... tá desbalanceado e você tem esse formato de joelho e cotovelo dobrado, que ele tá desbalanceado, mas ele não tá esticadinho, que nem tava nos outros aqui, ó. Esse aqui tá esticadinho, ó. O braço tá esticado. Agora aqui, ó, você tem um cotovelo, tá vendo? Você tem um cotovelo. Isso aqui acontece quando a sua árvore desbalanceada, ela tem um valor, uma carga negativa ou positiva, e é oposta aqui a carga negativa ou positiva do de baixo, tá? Então aqui eu tenho uma carga negativa e aqui uma carga positiva. Então veja aqui,
Tá desbalanceada aqui a minha árvore da esquerda, mas meu elemento de baixo aqui, o fator de balanceamento dele é positivo. O pai que tá desbalanceado é negativo e o de baixo é positivo. Com isso você tem esse comportamento aqui. Quando acontece isso, você primeiro rotaciona aqui, ó. Então o 3 vem para cá e o 2 vem para cá para você fazer isso aqui, ó. Você tá com o braço esticado, você vai esticar. Você tá com o braço dobrado, você vai esticar ele, tá? Então a ideia aqui, ó, é você esticar o braço. Como é que você estica? Você joga esse para cá e esse para cá. Então rotacionou só essa parte aqui. E aí ele vai ficar esticado. Pronto. Agora ficou meu braço esticado, agora é só fazer a rotação normal, tá? Então vou rotacionar tudo e tá rotacionado, beleza? Fechou. Quando eu tenho um nó crítico, o que eu tenho que fazer, ó? Olha só. Eu vou fazer, vou precisar fazer a rotação e esse camarada vai ficar perdido que nem era nos outros casos. Só que a lógica é a mesma. Quem é o pai? É o 6. Quem é o vô? É o 4. Então, esse 5 aqui vai parar à direita do 4 depois que eu fizer a rotação, tá bom? Então, olha lá, ó. Aqui, ó, eu estou desbalanceado, que é um menos 2 e 1 aqui. Então, primeiro eu tenho que jogar esse para cá e esse para baixo, né? Então, ó, eu vou jogar esse para cá e esse aqui para baixo. Então, ficou o 6, o 7 aqui no canto aqui e o 4 e o 3 aqui para baixo. O 5 ficou perdido, né? Porque ele perdeu a ligação porque ele estava bem aqui, ó. O 5 estava bem aqui, no lugar que está o 4 agora. Só que o 5 vai assumir o lugar que o 6 estava em relação ao 4, que era a direita. Então ele vai vir para cá, ó. Então veio para cá. Mas ainda está desbalanceada essa nossa árvore. Se a gente calcular o fator de balanceamento aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, eu tenho o menos 2, eu tenho o menos 1 aqui. E é isso aí. E aí agora eu vou ter que balancear jogando para cá, né? Rotacionar aqui para a direita. Então vou rotacionar esse aqui para a direita. Esse aqui vai para cima. Esse aqui, esses dois aqui vem para baixo. Vai ficar 8, né? 8 e 9, né? Só que esse 7 aqui vai ficar perdido, que é outro fator crítico, né? Então, na hora que eu rodar aqui, ó, é a mesma lógica. Quem é o pai do 7? É o 6. Quem é o vô? É o 8. O 7 vai ficar em relação ao que é o vô atual aqui, ó, a posição do que era o pai atual. Então, o 7 vai ficar à esquerda do 8. Então, na rotação nova aqui, o 7 vai se encaixar bem aqui. E pronto, a minha árvore está balanceada. Pessoal, a mesma coisa vai acontecer para o lado oposto, tá? Então, tudo análogo aqui, tá? Então, eu tenho um valor com carga positiva, valor com carga negativa aqui. Eu vou ter que fazer a rotação desses dois elementos aqui primeiro, para poder esticar, e depois eu vou rotacionar para a esquerda para poder esticar, tá? Se eu tiver o elemento crítico aqui, é a mesma coisa, ó. Quem é o pai dele? É o 6. Quem é o vô? O 8. Então, vou ter que fazer a rotação, rotacionou, o 7 aqui se perder, onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar à esquerda do 8, né? Porque é o lugar onde ficava o 6. Então, vai ficar à esquerda do 8, tá aqui. Na hora de verificar o balanceamento aqui, ainda está desbalanceado por causa desse 2 aqui, né? Não posso ter nenhum fator de balanceamento 2 ou menos 2, então eu vou balancear para o lado da esquerda ali, né? Na hora que eu rebalanceio, esse camarada aqui que se perde. Mesma lógica. Quem é o pai dele? O 6. Quem é o vô? É o 4. Então, o 4, o 5 vai assumir a posição que o 6 estava em relação ao 4. Então, o 6 estava à direita, então o 5 vai assumir aqui à direita. Então, vai ficar bem aqui, ó. Fechou? Pessoal, fechamos o balanceamento. Agora chegando na nossa questãozinha finalizadora aqui para a gente fechar o nosso assunto, tá bom? Estourei um pouquinho o tempo. Pacheco me perdoe, mas eu estou aqui por vocês, tá bom? Pacheco vai me perdoar, ele vai gostar. Então, essa questão aqui vai colocar em prática tudo que a gente fez, tá? Se você se perdeu nesses roda de cá, roda de lá, volta, assiste o vídeo de novo que você vai conseguir pegar, tá? Com o tempo você consegue entender tudo direitinho, pratica aí, bota em prática aí que você vai ver que o negócio vai funcionar direitinho. Usa os exemplos que eu tive para poder você estar repetindo que você vai conseguir chegar lá no resultado final, tá bom? Para poder responder a nossa questãozinha aqui. Olha que questãozinha marota, deliciosa, ó. Questão de 2024 da FGV. Os seguintes números serão inseridos nessa ordem uma árvore AVL. 3, 13, 17, 23, 7, 9, 21 e 25, tá? O quinto elemento a ser visitado quando realizada a busca em pré-ordem é o número qual? Então veja aqui, eu vou ter aplicado tudo que eu ensinei para vocês da árvore AVL, você encaixando os elementos e fazendo a rotação deles, e depois vou ter que percorrer em pré-ordem. O que vai dar trabalho para vocês é fazer o balanceamento. Você vai ver que não vai ser nada demais aqui, tá? E aí, a outra coisa que poderia dar trabalho é o pré-ordem, mas agora que vocês sabem a questão da bolinha, meu amigo, dá o like aí. Tá valendo, né? Tá valendo. Dá o like aí que vai ficar top. Olha só, vamos lá preencher a nossa árvore, ó. Começa com o 3. Então, tem o 3. O 3 é maior ou menor? Maior. Então, 13 vem para cá. E o 17 é maior ou menor? É maior. Então, 3, 13... E o 17 cai para cá, né? Porque o 17 é maior do que o 3 e maior do que o 13. Ficou desbalanceado, né? Ficou, porque o fator de balanceamento aqui, ó. 2 menos 0 vai me dar menos 2, né?
Então, tanto faz, tá? Você calcular para direita e para esquerda, não pode dar nem 2 nem menos 2, tá? Então, aqui você poderia dizer que seria 2 menos 0 vai me dar 2. Vamos facilitar aqui. 2 menos 0 vai me dar 2, tá? Então, o fator de balanceamento 2. Então, aqui já desbalanceou, tá? Aqui o fator de balanceamento tá ok, porque seria 1 menos 0 vai me dar 1. E aqui dá 0, tá? 0 e 1, só para poder praticar, tá? Então, 2 aqui, ó, é o que desbalanceou, que é o elemento lá de cima. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que rotacionar para a esquerda aqui, tá? Então, o 13 vem para cima, o 3 vem para baixo e o 17 vem para a direita aqui, tá? Qual o próximo que eu vou adicionar? O 23. 23 é maior do que 13, é maior do que 17, então 23 vem para cá. Vamos ver o fator de balanceamento, ó. 1, 2, menos 1. Vai me dar o quê? 1. Então tá ok. Não tem problema nenhum, tá? Não tá desbalanceado, tá? Se for verificar dos outros aqui, vai ver que vai estar tudo balanceadinho. Faz como exercício aí, calcular o fator de balanceamento. Não pode dar mais do que 2, nem menor do que menos 2, tá bom? Então aqui ainda está balanceado. Vamos colocar o 7. O 7 é menor do que, 16, do que 13 e é maior do que o 3. Então o 7 vai cair aqui, tá? Então a princípio aqui tá tudo balanceado, não tem problema nenhum, ó. Esse aqui é o fator de balanceamento é 0. Esse aqui, vamos dizer que é 1. Esse aqui é 2 menos 2 vai dar 0. Esse aqui 1 menos 0 vai dar 1. E esse aqui vai dar 0. Beleza. E o 9? Vamos apagar aqui porque a gente vai precisar. Ó, tô fazendo aqui porque tem que conferir, porque senão a gente acaba errando, tá? O 9 vai entrar onde? O 9 é menor do que 13, é maior do que o 3 e maior do que o 7. Opa, agora desbalanceou. Agora desbalanceou. Porque aqui, ó, o fator de balanceamento é 0. Aqui, o fator de balanceamento é igual a 1. Que é 1 menos 0, né? 1 menos 0, tá? Então, ficou igual a 1. Aqui, o fator de balanceamento vai ser 1, 2 menos 0. Aí vai ser igual a 2. Então, desbalanceou aqui, ó. Tá? Desbalanceou aqui. Então, vou ter que balancear essa árvore aqui, tá? Balanceando essa sub-árvore aqui, eu vou rotacionar aqui, ó. Deixa eu apagar os fatores de balanceamento aqui, para a gente não confundir. Eu vou rotacionar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar assim, ó. 13, 7 no meio, 3 à esquerda, 9 à direita, 17 e 23. Fechou? Fechou, né, professor? 9, agora é o 21. 21, maior do que 13, maior do que 17, menor do que o 23. 21, fechou? E aqui a gente vai ter o quê? Ó, fator de balanceamento 0. Fator de balanceamento 1 menos 1, 0 menos 1 vai me dar menos 1. Fator de balanceamento 2, que é o da direita, né? Menos 0 vai me dar 2. Então, FB é igual a 2. Então, desbalanceou aqui, ó. Só que aqui a gente tem o cotovelo dobrado, né? O joelho dobrado, que é o 2 positivo com menos 1 negativo. O que a gente vai ter que fazer? Rotaciona essa parte de baixo e depois rotaciona tudo aqui para poder esticar, tá? Então, o que vai ficar aqui, ó? Rotaciona na parte de baixo aqui, ó. Vou apagar aqui, mas vai ficar o 21 aqui e o 23 aqui, tá? 21 aqui e o 23 aqui. Depois eu rotaciono para cá, tá? E aí o resultado, vamos jogar aqui para cá, ó. Vai ficar 13, 7, 3, 9. Aí rotacionando ali ficou 21 no meio, 17 à esquerda e 23 à direita. É isso. 25. 25 é maior do que 3, é maior do que 21, é maior do que 23. Ficou 25 aqui. Ainda está balanceado, tá? Você pode pegar aí fazer o cálculo aí que está balanceado. Então, com a prática, vocês vão ver que no olho você já consegue verificar se está balanceado ou não, tá? E o 2? O 2 vai ficar menor do que 3, menor do que 7, menor do que 3, vai ficar o 2 aqui, ó. Então, ainda está balanceado, tá? Só para título de curiosidade, tá? O fator de balanceamento daqui é 0, porque eu tenho nenhum filho da direita nem esquerda. Aqui vai ser 1 menos 0, vai me dar 1. Vamos pegar uma cor diferente aqui, ó, só para não confundir. O fator de balanceamento vai ser o verde, tá? Aqui o fator de balanceamento vai ser 0. Aqui vai ser 1 menos 0, vai me dar 1. Vai ter 1, 2 menos 1, vai me dar 1.
vai ter 1, 2, 3, menos 1, 2, 3, vai me dar 0. Aqui vai me dar 1, menos 2, 1, menos 2 vai me dar menos 1. Deixa eu apagar aqui. Opa, apagou que eu não queria. Então aqui, ó. Aqui eu vou ter menos 1, aqui eu vou ter 0, né? Porque não tenho filho nenhum no 9 aqui. E aqui eu vou ter 0, menos 1, menos 1. E aqui eu vou ter 0. Então tá tudo balanceado. Ó. Não tenho nenhum. Aqui eu vou ter 0 também. Não tenho nenhum fator de balanceamento maior do que 2 e nem menor do que menos 1, certo? Então tudo balanceado. Agora vamos percorrer o nosso algoritmo, tá? Vamos percorrer o nosso algoritmo em pré-ordem. Fechou. Não apaguei nenhum número? Acho que eu apaguei, né? Esse aqui era qual? Vamos ver aqui. Eu acho que esse aqui era o... Deixa eu pegar esse último aqui. 17 à esquerda, 21. 21. Era esse aqui? Não, 17, 21 e 23. Esse aqui era 23. Era 23. Aí, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Agora vamos percorrer em pré-ordem. Pré-ordem é bolinha à esquerda. Pré-ordem é bolinha à esquerda. Ele quer qual elemento? O quinto elemento visitado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É o 9. Pronto. Gabarito, letra B de Bravo. Vira aí como é que é tranquilo quando você... Opa! Vira como é tranquilo quando você tem o algoritmo aí das bolinhas e você entende como é que funciona o balanceamento ali, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, vai te dar um trabalhinho ali, mas com calma, você volta à aula, entende novamente como é que faz as rotações ali para poder estar balanceando a sua árvore ali. E na hora que for aplicar aí o algoritmo em ordem, pré-ordem e pós-ordem, ficou mole, né? Fala a verdade se isso aí já não vale vários likes. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se o material do Pachecão aqui é gratuito, tá desse jeito, imagine o da plataforma. E não percam essa oportunidade. Vão aproveitar as promoções segunda-feira da Black November. Não é Black Friday, é Black November. Pacheco é uma mãe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o like aí, comenta aqui o que você gostou, o que você não gostou, que na próxima vez que tiver um evento eu quero sempre estar melhorando para vocês, tá? Se eu passei muito corrido, eu tento trazer menos conteúdo, mas aí vocês vão acabar perdendo em conteúdo aí, tá bom? Então, tentei trazer o meu melhor aí para vocês, para poder agregar alguma coisa aí nesse vídeo gratuito aí para vocês verem, ó, só um saborzinho do que tem lá dentro da plataforma do professor Gabriel Pacheco. Vejo vocês lá dentro da plataforma. Quero ver todo mundo aproveitando o feriadão, ó. Todo mundo aproveitando aí a oferta do Pachecão, beleza? Beijos e abraços e até lá.